Você sabia que bem antes de muitos de nós termos nascido, por conta dos ataques de 11 de setembro, cerca de 45 filmes precisaram ser editados, adiados ou até mesmo completamente cancelados? Foi exatamente o que aconteceu no filme Monstro S.A. da Disney, que foi lançado só 60 dias depois do que ocorreu nas Torres Gêmeas. E tinha uma cena em que a equipe do governo estava prestes a começar um procedimento de descontaminação de crianças, quando aconteceu isso aqui no local. Então, como você deve imaginar, a Disney considerou que a cena seria muito criticada e seria associada ao que tinha acabado de acontecer. O único problema é que o filme já estava finalizado e praticamente pronto para o lançamento, e essa cena tinha sido feita muito antes dos ataques. Como ela não poderia ser retirada do filme, a equipe de edição alterou os tons amarelos do fogo para verde e mudaram o que vocês viram para a criação de uma barreira de plasma. Olha só como as cenas ficaram diferentes. Essa foi a forma que a Disney achou de não impactar seu público negativamente com essa cena, e ao mesmo tempo não precisar cortar nenhuma parte do filme. Hoje a gente vai te mostrar 11 filmes que infelizmente precisaram ser modificados por conta do 11 de setembro. Então vem com a gente que tá começando mais um Teen Videos. Sem sombra de dúvidas, um dos filmes que mais foi afetado por causa do que aconteceu nas Torres Gêmeas foi a publicidade do primeiro filme da história do Homem-Aranha, estrelado por Tobey Maguire, que estava previsto para ser lançado 8 meses depois do ataque. Diferente de Monstros S.A., ele ainda não estava finalizado, mas já tinha muitas cenas prontas que precisaram ser totalmente cortadas ou imagens que precisaram ser apagadas digitalmente. Para você ter uma ideia, uma propaganda do filme já tinha sido lançada, com uma pequena prévia do filme, onde um amigo da vizinhança que mora em Nova York tinha prendido um helicóptero de ladrões de banco entre as duas torres em uma teia, fazendo uma alusão a uma mosca que fica presa na teia da aranha. Nem preciso falar que o comercial foi totalmente banido da televisão. Também foi removido o reflexo do World Trade Center, que aparecia nos olhos do Homem-Aranha em pôsteres espalhados por todos os Estados Unidos. Além disso, uma cena logo após o famoso beijo-aranha da Mary Jane no Peter, que mostrava a imagem das torres no horizonte, acabou sendo totalmente cortada do filme. Um dos episódios marcantes dos Simpsons, sem dúvidas, é a cidade de Nova York versus Homer, lançado em 1997. Exatamente 4 anos antes do ataque. Nele a gente vê o Homer sofrendo bastante quando vai para a maior cidade dos Estados Unidos. Em uma das cenas, o carro dele fica lacrado e cheio de multas em frente às duas torres. Só que ele fica tão apertado e precisa ir ao banheiro. E aí entra em uma das torres. Mas ao subir centenas de andares, ele vê que o banheiro dela está interditado e com a placa "Use a outra torre". Então ele desce e entra na segunda. Apesar de não ser um episódio ofensivo nem nada do tipo, a simples referência às duas torres que não existiam mais foi considerada inadequada, e por esse motivo a cena acabou sendo cortada por 5 anos, só voltando a ser exibida em 2006. Nas versões iniciais do filme Os Incríveis, tinha uma cena em que o Senhor Incrível e a família eram atacados dentro de casa pelo Síndrome, vilão do filme, parecida com a cena que foi ao ar, mas um pouquinho diferente. Nela, um vazamento de gás causado indiretamente pelo ataque do vilão e a lareira acesa acabam causando a destruição da casa e criando uma explosão. Essa sequência foi considerada evocativa do colapso do World Trade Center e, como resultado, foi retirada do filme, porque poderia gerar maus pensamentos nas pessoas que assistissem, mesmo ele sendo lançado 3 anos depois do evento que marcou a história dos Estados Unidos. Em Lilo e Stitch, filme de 2002, lançado 9 meses depois do ataque, tinha uma cena que originalmente retratava Stitch, Jumba, Plickly e Nani sequestrando um Boeing 747 para perseguir o Capitão Ganto e resgatar Lilo nas ruas de Honolulu.
Claro que essa cena tinha sido escrita e parcialmente produzida antes de tudo o que aconteceria no 11 de setembro. Nessa mesma cena, o avião passaria por dentro da cidade e quase colidiria com prédios e faria manobras muito arriscadas. Por lembrar péssimas situações envolvendo aviões tomados à força e voando baixo dentro de uma cidade, a cena foi modificada. E no lugar de um avião, foi colocada uma nave alienígena que eles usam e perseguem Gantu pelas montanhas do Havaí. Detalhe: a cena original foi incluída na edição especial do DVD. Saindo um pouco das animações, vamos falar agora de um dos seriados de comédia de maior sucesso de todos os tempos, Friends. No terceiro episódio da 8ª temporada da série da Warner, havia originalmente uma trama em que Chandler fazia uma piada sobre uma espécie de explosivo no aeroporto, o que acabou fazendo com que ele e Mônica ficassem presos no local exatamente enquanto eles tentavam partir para sua lua de mel. Mas essa subtrama da série acabou sendo removida. Porque você sabe por quê. Muitas pessoas iriam sofrer com essa piada e o show poderia cair em desgraça. Assim como em Friends, um outro famoso filme com grandes estrelas de Hollywood acabou sofrendo alterações exatamente por causa do mesmo motivo, em que o Chandler acabou sendo preso. O detalhe é que o filme na verdade já tinha sido lançado um ano antes, então suas cenas foram modificadas em exibições futuras e nos DVDs das locadoras. Pois é, gente, não existia Netflix ainda. Estamos falando do filme Entrando numa Fria, lançado em 2000 e estrelado pelos superastros Ben Stiller e Robert De Niro. A cena alterada aconteceu perto do final do filme. Nela, Greg, o genro indesejado, entra em uma discussão com uma funcionária da companhia aérea. E no seu interrogatório feito por um funcionário da companhia, várias expressões e palavras que se referem a objetos que fazem kabum e que a gente não pode falar, foram removidas, já que tudo aconteceu exatamente dentro de um avião. E seria muito sugestivo para o público, que poderia associar o filme aos ataques. A sequência de MIB, filme de grande sucesso de 1997, foi lançada 10 meses depois dos acontecimentos trágicos envolvendo o World Trade Center. E uma das cenas mais importantes acabou precisando ser completamente modificada, porque na trama original, ela iria se passar exatamente nas duas torres gêmeas, que no momento do início da produção existiam, mas quando o filme fosse ser lançado não estavam mais de pé. Por esse motivo, o momento do clímax do filme, em que a dupla formada pelo Agente J e seu companheiro o Agente K enfrentava a terrível Serlina no topo dos mais famosos prédios de Nova York. Mas a cena foi alterada pela Estátua da Liberdade, outro grande símbolo americano. Armagedon é um filme de 98 que foi lançado em um período em que só filmes que falavam sobre o fim do mundo e da humanidade faziam sucesso, fosse por invasões alienígenas ou algum outro tipo de catástrofe global. No caso desse do diretor Michael Ball, um gênio dos efeitos especiais, o fim da humanidade se aproximava graças a um asteroide gigantesco que iria colidir com o planeta e exterminar toda a vida da Terra, assim como tinha acontecido com os dinossauros. E algumas das cenas mais marcantes do filme se passam exatamente na cidade de Nova York, causada por uma chuva de meteoros, destruindo ícones da cidade como a Grand Central Station e o Chrysler Building. Depois dessa chuva de meteoros, uma cena aérea do helicóptero capturou o World Trade Center em chamas. No entanto, essa imagem foi excluída na versão transmitida em televisão aberta depois dos ataques, por motivos que com certeza a gente entendeu, não é mesmo? Esse caso que a gente vai citar agora é bem diferente de todos os demais, e você vai entender o porquê. Na verdade, o primeiro filme da franquia Bourne, que se tornaria um grande sucesso, deveria ter sido lançado originalmente 4 dias antes do ataque, ou seja, no dia 7 de setembro de 2001, mas acabou chegando aos cinemas só no início do ano seguinte. Isso aconteceu principalmente porque os produtores do longa de ação solicitaram que o diretor Doug Liman realizasse refilmagens de várias cenas do filme. Isso porque Bourne, na verdade, é um agente do governo americano, que era o real vilão do filme. Pois é, o governo americano, representado pela CIA, seria a organização que deveria ser combatida no longa.
E a intenção das refilmagens por trás dessas cenas adicionais era retratar a agência de inteligência americana de forma menos negativa, porque tinham receio de que o público pudesse taxar a CIA como anti-americana, que é um termo utilizado para descrever medo ao governo americano, o que era algo que no momento ninguém queria fazer, porque poderia realmente comprar uma briga com o próprio governo que estava em uma situação delicada por conta do que aconteceu nas Torres Gêmeas. E mesmo depois de vários conflitos, as novas cenas foram regravadas, só que algo acabou acontecendo. O rumo do filme não agradou nem um pouco ao diretor e nem ao ator Matt Damon, protagonista do filme. Por esse motivo, mesmo depois de ter feito tudo isso, o filme acabou sendo lançado exatamente como estava antes, ou quase isso. Ou seja, não mudou nada. E pelo visto acabou dando certo, já que o filme foi um sucesso absoluto na época, inspirando sequências, spin-offs e até mesmo seriados. Forrest Gump, de 1994, é considerado por muitos um dos melhores, se não o melhor filme da história. E você sabe o que se diz por aí: se algo é realmente bom, não existe motivos para você realizar mudanças. E quando se trata de filmes, as mudanças na verdade são continuações. E continuações podem acabar com a experiência original de bons filmes para muitos espectadores. E na época do 11 de setembro tinham muitas intenções de se criar uma sequência para Forrest Gump, que já tinha até mesmo um título chamado Gump e Cia. Mas depois dos ataques, os roteiristas e cineastas Eric Roth, Robert Zemeckis e Tom Hanks afirmaram que a narrativa não se mostrava mais apropriada. E dessa forma o filme foi completamente descontinuado e nunca mais se ouviu falar nada a seu respeito. Nesse caso, realmente uma continuação talvez não fosse uma boa ideia. Esses foram os 11 filmes, desenhos e séries que sofreram mudanças por conta do 11 de setembro que a gente destacou para vocês. A gente também trouxe mais 2 vídeos que você com certeza vai gostar de ver e estão aparecendo agora na sua tela. É só escolher aquele que mais combina com você e clicar em cima, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante.